Estamos em reforma e você já sabe disso. Mas como eu me organizei antes de começar? Muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Fernanda Luz e hoje, brincando com o Toby, de bolinha aqui fora, em outro cantinho do pátio, eu vim falar para vocês como eu organizei a minha vida antes de começar de fato a reforma. Bom, vocês devem estar vendo que a gente está em outro cantinho do pátio, que também vai sofrer algumas transformações. Aqui tá aparecendo um pedaço do muro, né, com tijolinhos, que também vai ser reformado esse muro. Enfim, tem muitas coisas aqui que vão ser arrumadas e hoje eu estou tranquila em casa. Hoje é sábado, dia 18, se eu não estou enganada. Sim, hoje é dia 18 de outubro de 2025 e eu cheguei a gravar uns dias atrás, a gente tá brincando de bolinha, um vídeo em que eu faço um bate-papo, porque coloquei muitos vlogzinhos, né, com takes, vlogs com pequenos takes da reforma. Mas para variar um pouco o conteúdo daqui, sim, eu vou falar de reforma, mas eu quero compartilhar com vocês algumas coisinhas que eu organizei a minha vida antes da reforma. Por quê? Tinha a opção de alugar uma casa, alugar um apartamento e deixar o pessoal fazendo a reforma tranquilamente aqui. Lembrando que eu não estou construindo casa nova. Minha casa era mista, madeira e alvenaria, e a parte de madeira, que é a sala e os quartos, iam ser derrubados e feitos de alvenaria. Então tinha outra metade da casa, né, para ficar acampado. E aluguel aqui na minha cidade é muito caro. Aí teria, enfim, seria uma logística assim, bem complicada e cara. Então, a opção foi ficar acampado no meu escritório, na cozinha, lavanderia e banheiro, né? Banheiro ali, né, pra guardar bastante coisa, tudo que desce. E então foi feita essa opção devido a custos, né? Então, nesse vídeo, eu vou tentar falar de forma mais objetiva, coisas que eu falei. Como eu organizei a minha vida antes da reforma, é claro, né, com a participação do Toby brincando de bolinha. Eu tentei, né, passar um corretivo, assim, né, melhorar um pouco a minha aparência, mas eu sei que não está grandes coisas, né? Enfim, eu tô com pouco acesso às minhas coisas e tem muita claridade aqui e eu com bastante claridade e sol, eu fecho os olhos, né? Então não repare se os meus olhinhos estiver bem pequenininho, porque quando tem sol, tem muita claridade, eu fecho os olhos mesmo. Então eu fiz uma colinha aqui e vamos lá. Então quando a gente fechou a reforma mesmo, uma das primeiras coisas que eu pensei era nas peças onde eu ia ficar acampada, né? A gente ia ficar acampado aqui. Então, definição: escritório, cozinha, lavanderia e banheiro que nós íamos ter à disposição. Aqui, essa porta aqui, é do espaço que carinhosamente eu chamo de museu, que nada mais é o quartinho da bagunça que todo mundo tem em casa, né? Só que a gente tem aqui no pátio esse quartinho da bagunça, então eu pensei, temos um museu para guardar coisas. Então, primeiro eu pensei nos espaços que eu teria. Ok, o principal espaço que eu iria ter era o escritório, para dormir, né? Colocar colchão no chão, isso eu já sabia. Então, nesse instante, eu pensei, tá, o que eu tenho aqui no escritório? Tenho livros, tenho escrivaninha, tenho mesinha e tal. Quais vão ser os móveis que serão úteis ficar aqui? Então, no segundo momento, eu fiz isso. Então, uma das coisas que eu pensei, a estante de livros, eu vou esvaziar e transformar em guarda-roupa. Até porque eu sabia que eu ia ter pouco acesso às minhas roupas. Eu teria que escolher algumas peças de roupa para ter à disposição. Então, a estante de livros ia se transformar no guarda-roupa. A minha escrivaninha, sim, né? Meu instrumento de trabalho, né? Para ter meu computador. Porém, eu tinha outra mesinha que ficava a impressora. Então, essa outra mesinha, não, essa aí eu vou tirar e vou colocar a impressora em cima da minha escrivaninha. Eu vou ficar quase sem espaço para escrever, abrir uma agenda,
Sim, mas vai ser necessário por um tempo. Então a impressora eu coloquei em cima da escrivaninha. Enfim, eu fiz isso. Escolhi os móveis que iam ficar e o resto eu tirei tudo lá do escritório. Bom, um terceiro momento foi do momento que eu tirei esses outros móveis do escritório, então eu já fui esvaziando, né, esses móveis. Os móveis que ficaram, eu comecei a esvaziar. Então, o que, que eu fiz num outro momento, no próximo momento? Tudo que ficou no escritório, primeiro eu fiz uma separação de itens do escritório. Os que eu ia necessitar ficarem, como é que eu posso dizer, acessíveis a mim, e os outros que eu poderia guardar. Então eu fiz isso, a gaveta da minha escrivaninha também, toda organizadinha, né? Tesoura para um lado, post-it para o outro, tudo bonitinho. Tive que esvaziar tudo e ver exatamente quais itens eu ia ocupar nesses dias. E o resto, assim, não, esse aqui dá para guardar. Então eu comecei a ver caixas e embalagens para guardar os itens do escritório que eu poderia arquivar durante um tempo. Então, nesse outro momento, fiz isso, assim como estante de livros que ia se transformar em guarda-roupa. Então, o outro momento foi encaixotar meus livros. Porém, antes de encaixotar os livros, é claro, né? Como boa leitora, eu separei alguns livros para mim ler durante a reforma. Então, eu separei o que eu estava lendo. E aí que surgiu o problema. Porque conforme eu ia encaixotando meus livros, eu pensei assim, não, vou separar só alguns para mim ler. E aí, na hora, tu quer ler tudo. Tu quer separar tudo. Então, eu ia encaixotando os livros, assim, esse eu quero ler, esse eu quero ler, esse eu quero ler. Só que eu sabia que eu não podia separar tudo, porque querer, eu quero ler todos os que eu tenho não lidos. Mas isso não ia ser possível. Então, eu fiz uma separação muito difícil e escolhi alguns para mim ler e deixei separado. E o resto, o que, que eu fiz? Eu consegui algumas caixas. Um amigo meu conseguiu caixas para mim. Eu já tinha algumas outras que eu guardava outras coisas. Então eu tentei tirar dessas caixas coisas que eu ia ocupar. Enfim, fiz um levantamento de caixa. Só que os livros, gente, é aquela coisa. Eu tenho ainda, sobrou bastante, um restinho de. Sabe aqueles rolos de plástico bolha? Ai, o Toby é um pouquinho ogrinho na hora de brincar com bolinha. Onde é que tu vai colocar essa bolinha? Ah, no pescoço meu? É. Então, eu forrei todas as caixas que ia ficar os livros com plástico bolha. E aí eu fui guardando. Tentei assim, ó. Aí foi meio fora de ordem. No início eu tentei separar a caixa de livros lidos, de não lidos, mas depois, assim, não vai dar para fazer muito essa separação. E eu fui colocando livros, porque às vezes eu colocava, a caixa estava quase cheia, sobrava alguns espaços pequenos que caberiam só livros pequenos. E às vezes a caixa de não lidos, e os livros pequenos que cabiam ali eram de lidos. Vocês estão entendendo? E vice-versa. Então, chegou uma hora, assim, não vai dar, vou colocar tudo em caixa, depois eu separo. Então, nesse próximo momento, eu encaixotei todos esses livros e deixei alguns separados para não ler. E aí eu acho que foram o quê? Umas 10 caixas de livros, sendo que algumas são caixas bem pequenininhas, porque eu peguei caixa de tudo, até do meu computador, né, que é um laptop, com as caixas fininhas, né, e até naquelas caixas, então tem umas caixas bem pequenininhas, onde que tem, uma outra caixa, você sabe aqueles aspiradores verticais? Eu comprei um pouquinho antes da reforma, um da Electrolux, então é uma caixa compridinha, né, porque o aspirador vertical é bem compridinho. Porém, eu estava pressentindo que eu ia ocupar essas caixas e comecei a guardar tudo quanto é caixa. Então, é uma caixa compridinha, pequena, e tem livros até dentro daquela caixa. Então, são 10 caixas, mas não são 10 caixas gigantes, assim. Então, até naquela caixa pequenininha também tem livros.
Tive que dar uma pausa porque tava sem bateria o celular, esqueci de carregar durante a noite. Mas enfim. Aí voltamos. Deu olho no meu cachorro. Então eu caixotei todos os livros. E aí eu abri espaço nos móveis do meu escritório que eu ia usar. A minha estante amarelinha, bem famosa, que aparece nos vídeos, em que eu guardo um monte de coisas. Eu selecionei muitas coisas que estavam dentro dela. Eu deixei e outras que eu pude arquivar, digamos, eu arquivei. Então, nesse momento, a gente tem livros encaixotados e fiz no escritório também. Claro que tem que ter participação do Toby e barulhos externos, né? Então, nesse instante, eu também mudei de local algumas coisas dentro do escritório. Então, estante de livros eu troquei de lugar, armário amarelinho eu troquei de lugar, muitas coisas eu troquei de lugar, a fim de que eu tivesse um espaço bom para colocar um colchão para poder dormir. Nesse instante, eu comecei a esvaziar o meu quarto. Carros com motores barulhentos ao fundo, me desculpa, vou tentar tirar, tá, do vídeo, mas se eu não conseguir, tá alto mesmo. Os carros bem barulhentos. Aí, eu fui pro meu quarto e eu fui separar os calçados que eu ia ficar, as roupas que eu ia ficar, porque o resto eu ia ter que encaixotar tudo. Também acessórios, assim, brinco, enfim, fiz tudo isso. E eu tenho duas malas, uma grandalhona, aquelas de rodinha, e uma média. Nenê da vizinha chorando. Gravar improvisado no pátio é isso, né, gente? Mas tá tudo bem. Então eu separei as coisas que eu ia querer ficar e o resto. E o resto eu peguei essas malas e fui guardando tudo. Como a reforma ia ser durante a primavera, aqui primavera faz as 4 estações do ano, né? Então eu tive que separar roupa de frio, roupa de calor, roupa de tudo quanto é coisa. E como a minha formatura da UFSM também estava perto, então eu tive que separar a roupa que eu ia usar na formatura. E a questão de maquiagens, gente, eu sei que eu não tenho muito, né? Eu entrei o ano tendo pouquíssimas maquiagens. Adquiri algumas. A Nenê tá chorando, não tá feliz. Mas enfim, então eu adquiri algumas maquiagens esse ano, então as poucas maquiagens que eu tenho, essas eu tive que deixar tudo à disposição, porque eu sabia, né, que tinha uma formatura vindo aí e eu não sabia se eu ia pagar uma maquiadora, se eu ia eu mesma maquiar. Na dúvida, eu deixei toda essa parte de maquiagem separada, então essa eu não encaixotei nada. Então, brincos também, eu selecionei tudo que era meu, que estava dentro do meu quarto, eu selecionei. E o resto eu coloquei em malas, obviamente, não deu todas as minhas roupas. E o resto eu coloquei em caixas. Disponível para mim, eu acredito que no máximo eu fiquei com uns 20% das minhas roupas. No máximo. O resto foi tudo encaixotado. Então, o outro passo foi esvaziar meu quarto. Então, eu esvaziei meu guarda-roupa. Eu tirei tudo. E aí, eu tive uma ideia. Aquelas caixas de livro, porque eu tava assim com receio. Onde é que as caixas dos meus livros vão ficar e tal. Eu tive uma ideia para as caixas dos meus livros ficar no meu escritório. Eu fiz 2 torres de caixa de livros, porque como elas estavam cheias até o topo, né? Então não teria como judiar delas. E como os livros foram deitados, então mesmo que uma caixa fique em cima da outra, o máximo que vai fazer é apertar assim. E não em pé que poderia fazer isso aqui, né? Então eu fiz 2 mini torres de caixa de livros. Sabe aquelas madeirinhas do cabide, para onde a gente pendura o cabide? Eu peguei uma madeirinha daquelas, são 2 nichos de cabide no meu guarda-roupa. Uma daquelas madeirinhas eu peguei e coloquei entre essas torres de livros, de caixa de livros. E ali eu fiz no meu escritório um mini cabideiro, só com algumas peças que amasso muito fácil e que eu ia ocupar, porque eu iria estar dando aula, eu teria que sair várias vezes na rua, então tinha algumas peças que eu separei ali e coloquei nesse mini cabideiro. Não pude colocar muitas coisas, né? Teve que ser uma coisa bem leve, mas foi uma desculpa também para mim ficar com as minhas caixas de livros ali do meu ladinho. Tudo esvaziado, porque nem 20% das minhas roupas separadinhas ali, o resto tudo encaixotado.
A princípio eu tinha colocado todas as minhas roupas aqui, no museu. Mas depois, né, você sabe que eu moro com a minha mãe, enfim, e daí tinha todas as roupas dela, então eu optei por botar as roupas dela aqui, e as minhas roupas foi pra minha vizinha e amiga. Então, ela disponibilizou um quarto que ela não estava sendo usado, então eu levei 80% das minhas roupas tá na minha vizinha, e eu só vou enxergar essas roupas depois que terminar a reforma. E também levei outras caixas minhas. Então, aqui dentro ainda tem umas caixas do escritório. Então, tem caixas com caneta, itens de papelaria aqui. Mas também tem muitas caixas lá na minha vizinha. Na minha vizinha, além das minhas roupas, né, das malas com as minhas roupas de caixas, com as minhas coisas, foi só um cabide com roupa, que é um blazer que eu tenho e uma calça social. Que é aquelas, né, guardando, ia amassar, ia ficar terrível. Então, eu levei só isso pra lá. A minha mãe pediu pra eu levar 2 casacos maiores que ela tem. Então, tem acho que uns três cabides lá na minha vizinha, penduradinhos lá. Eu disse assim, pode botar em cima das caixas. Ela não fez questão de pendurar. E 80% das minhas roupas que estão tudo lá. E algumas, acho que algumas caixas com alguns itens meus lá. Mas assim, a maioria das minhas coisas estão tudo lá nessa minha vizinha. E todas as coisas que eu fiquei minhas, eu já guardei e organizei no escritório, que agora se chama acampamento. No armário amarelinho, eu também coloquei algumas peças de roupa, porque eu tive que separar um pouquinho mais, né? Porque, por exemplo, eu não trabalho, eu tô de férias. Eu separaria bem menos roupas para mim ficar. Só que, como eu sabia, né, que ia ter aulas, que eu ia ministrar, tudo mais, eu separei um pouquinho mais de roupa. Então, no armário amarelinho ficaram algumas peças. Eu também guardei alguns calçados meus ali. E separei um espaçozinho de umas coisinhas aí que, enfim, eu tô organizando para dezembro. Porém, eu como eu quero fazer algumas coisas com calma para dezembro, eu disse, não, já vou deixar um espaço separado do armário amarelinho para organizar isso. Talvez eu não dê tempo de fazer, né? Eu deixo só para depois da reforma, mas se eu tiver um tempinho extra, eu já aproveito e faço. Então, também eu pensei em tudo, assim. Ai, meu filho, só um pouquinho, não pode bater aqui no coisa. Então, eu separei também coisas que... questão de tarefas. Aí, o que eu vou fazer durante esse tempo da reforma? Tá, eu vou dar aula. Para dar aula, o que eu vou precisar? Eu vou precisar do computador. Que outras coisas que eu vou ocupar durante esse tempo? Preciso da minha agenda, do meu planner. Eu vou precisar, sei lá, de um caderno. Eu vou precisar, como eu recebo algumas cartas, né, eu troco cartas. Se você gosta também e quiser me mandar uma carta, tá aqui embaixo o meu endereço, a caixa postal. Então, assim, eu posso receber cartas e querer responder cartas. Então, eu deixei a pastinha com envelope, com papel, com todas as coisinhas relativas a cartas, também separado. Então, eu também pensei nas tarefas que eu ia fazer durante esse tempo da reforma e tudo que eu precisaria para executar essas tarefas também foi devidamente tudo separadinho. Então, foi basicamente isso tudo antes da reforma. Porque no final da semana que eu tive a minha formatura, depois daquele final de semana, na semana seguinte ia começar a reforma. Então, eu sabia que eu tinha que arrumar tudo isso antes da minha formatura. E como durante a semana eu já estava ministrando aulas, né? Que eu estou ministrando aulas desde agosto numa instituição aqui da cidade, tô temporária, né? Até dezembro, tô temporária ministrando aula 2 vezes por semana numa instituição aqui da cidade. Eu sabia que durante a semana eu teria que preparar aula, ministrar aulas, e eu não teria tanto tempo para organizar tudo isso que eu fiz. Então eu procurei fazer bem cedo, porque eu sabia que quando chegasse no final de semana na formatura, já ia estar bem pertinho do início. Então eu quis fazer tudo com calma, tudo com paciência, e enfim. Então, antes de começar a reforma de fato, foi isso que eu providenciei. E, enfim, eu acho que deu super certo. Acho que eu fiz certo, eu acertei, porque eu tô debutando, né? Em reforma, né? Já foi feito desde que eu, de criança, algumas reformas foram feitas aqui em casa, inclusive essa parte aqui. Porém, não era eu que estava à frente, né? Organizando, conversando com
com quem ia trabalhar ali. E dessa vez foi. Então, digamos que eu debutei na função. E eu acredito que eu acertei, assim, né? Ter feito tudo isso, ter organizado o máximo de coisas antecipadamente, tudo com tempo, tudo com calma. Eu acredito que eu fiz certo. Então, esse é o vídeo de como eu organizei minha vida antes da reforma. Aí, o próximo vídeo é como eu organizei minha vida depois que começou a reforma. E eu já vou gravar.